Ruana, então, pessoal, ela vai conversar com a gente sobre as propriedades Dallas e Vega. Ruana, eu vou liberar o seu microfone, tá? Para você dar um oi pro pessoal. Então, a Ruana vai explicar um pouquinho para a gente como é o trabalho lá. E aí, quando ela terminar, a gente continua no mesmo formato. Vocês podem levantar a mão para fazer perguntas diretamente para ela, tá? Ruana, bem-vinda. Então, eu já liberei o seu áudio. Pode ativar o microfone, tá? A palavra é sua. Né? Agora estamos te ouvindo. Olá, boa tarde a todos. Diretamente, né, da nossa área aqui de produção, a gente está aqui para falar um pouquinho a respeito do trabalho das nossas fazendas, contar um pouquinho sobre o nosso mix de variedades, né, e novidades, e principalmente saber como nós podemos melhor atendê-los, né, e estreitar ainda mais as nossas relações de trabalho para que a gente possa atender vocês ainda melhor com nossas rosas e seguir florindo aí a vida de muitas pessoas em conjunto, né? Desde já eu gostaria de agradecer o tempo, né, dedicado por vocês aqui para estar conosco na nossa primeira feira de oportunidades online. Meu nome é Ruana Reyes, né? Junto com meu irmão Jonas, nós somos responsáveis pela produção das fazendas Dallas e Vega, né, que foram unidades fundadas por nosso pai Henrique. A fundação das nossas propriedades foram em 1992 e 1999, respectivamente, né? E foram as primeiras unidades, né? Foram as unidades pioneiras de produção de rosas aqui no município de Andradas. Uma curiosidade na época é que as primeiras variedades que foram introduzidas, né, de plantio foram as rosas vermelhas Dallas, né? Então, daí vem a origem dos nomes das nossas fazendas. Hoje, né, todos devem ter um conhecimento, né, da importância de Andradas como um dos principais, né, e o maior polo de produção de rosas no Brasil, né? E a escolha da região se deu principalmente aí, né, pela proximidade de Olambra, mais a combinação de uma altitude mais elevada, né? Nós estamos a 1.250 metros de altitude, e essa região, né, traz um clima mais ameno, né, algo que traz uma qualidade diferenciada para a produção de rosas. E por quê? Porque nós temos um ciclo maior de produção, né, um ciclo mais longo. E como nós viemos parar aqui em Andradas, especificamente? Então, assim, na época, o meu pai, ele tinha uma produção de rosas de campo em Santo Antônio do Jardim, e ainda estado de São Paulo, já divisa, né, com o estado de Minas Gerais, e ele sempre comentava que ele avistava, né, ali do sítio de Santo Antônio de Jardim, ele avistava as montanhas, né, e batia aquela curiosidade, né, de saber como era a região e, enfim, quem sabe iniciar um novo projeto, né. Também na época, outra unidade do Grupo Reyes, né, já tinha iniciado os trabalhos numa região de serra, em Munhoz, e então, né, começamos o nosso projeto aqui, né, e estamos aí já há quase, né, 30 anos aqui na região. Nossa área produtiva hoje é de 30 hectares, né, em cultivo protegido, né, 100% rosas, cerca de 300 pessoas, né, colaboradores diretamente ligados aí ao nosso dia a dia, e 28 variedades de rosas. Então, eu até tive que fazer uma linha porque a gente até se perde aí, às vezes, na quantidade de variedades. E, sem dúvidas, né, essas 28 variedades, elas trazem um mix bastante diferenciado, né, para o mercado e para que vocês possam trabalhar com inovação, com diferentes variedades, né, e despertando sempre essa curiosidade, o interesse, né, de consumo de diferentes variedades. Então, assim, é difícil a gente não se surpreender, né, com tantas opções de cores e formatos de flores. Dentro do nosso mix, né, de variedades, a gente tem algumas subdivisões, né? A gente tem as rosas tradicionais, temos a linha Charme, né, que são variações da linha tradicional de rosas. Temos as Garden Roses, né, que são a última tendência aí dentro do mix de variedades de rosas. E
temos recentemente um trabalho iniciado com as rosas desidratadas, né? Então, temos aí uma diversidade bacana. Eu quero mostrar para vocês agora aqui, né, direto do campo. Vou mostrar um pouquinho para vocês, né, as variedades que com certeza vocês já conhecem e ressaltar aí quais são as nossas novidades para esse ano e também dar, né, um preview do que vão ser aí talvez as novidades de 2022, 2023 que estão aí no forninho, tá? Então eu vou pegar aqui minha câmera e nós vamos dar uma olhadinha. Bom, pessoal, aqui, né, nós temos a Amorosa, né? É uma variedade que o pessoal já tem conhecimento por longa data no mercado, né? Uma variedade que se diferencia pela questão do aroma, né? Uma das únicas variedades praticamente aí de rosas que tem esse perfume destacado, né? Nós temos a Candy Avalanche, né? Que puxa aí para as composições mais de pink. Temos aqui a Bahama, né, que é uma variedade mais recente nossa, uma variedade bem interessante quando a gente fala em termos de durabilidade, ela tem uma durabilidade bem diferenciada. Temos aqui a High Candy, né, uma bicolor, branca e em tom pink. A queridinha Jumilha, né, sempre surpreendente com seu tamanho da flor, linda, né, o ano todo. Condessa, né, com essa cor aí, né, um rosa bebê, bem interessante para as composições de decoração. Frique Avalanche, né, chapiscado, parece que cai uma lata de tinta aí nela, então bem exótica, bem diferente. Temos aqui a Variance, né, a Variance a gente tem esse tom vintage, né, algo mais mais estiloso, né? Algo mais diferente aí dentro das cor-de-rosas. A Solverin, a diferença dela em relação à Jumilha é que ela tem um botão mais alto, porém menos pétalas, tá? Mas bem similar aí em termos de cores. Dentro das vermelhas, pessoal, a queridinha das vermelhas, né? Everhead, que tem aí um aspecto bem verdado, um tamanho de botão bem diferenciado aí também, durante o ano, e principalmente nossa samurai, né, na aula. A Luna, né, uma variedade que tem muitas pessoas ainda que tem um carinho aí por ela, pela durabilidade diferenciada, Sui, né, bastante resistente. A Red Alert, né, que é uma variedade interessante aí pensando no inverno, aquele vermelho vivo o ano todo, então ela não tem muita diferença em termos de coloração, né, no inverno. High Magic, muito bacana também, né, uma rosa que a gente olha às vezes pequenininha, mas quando abre é bem diferenciada. Leônidas, chocolate, né, acho que junto com cores aí é bem diferenciada aí a Leônidas. A Wall, coral alaranjada, contraste, Confidential, né, gente, que é um bicolor aí, adoado, com um tom amarelo, Taikon, um amarelo mostarda, Exotic, Brighton, Lush, que é a nossa maior área produtiva, né, entre as unidades Dallas e Vega, é a nossa maior área de produção. Blanca, aí a gente pode ver que perto a perto ela não tem nem tanta diferença de coloração, mas o grande destaque da Miss Blanca é o inverno, né, que ela não possui a dificuldade de abertura que acontece com a Avalanche. Peach Avalanche, a nossa linha Charme, né, gente? Não sei se todos já conhecem, mas o diferencial, né, que a haste ela vem com uns brotinhos aí laterais.
Todas as rosas possuem esses brotos, né? Algumas variedades, elas não têm o desenvolvimento desses brotos com os botões dessa forma, né? Esses botões não se abrem, mas na verdade a gente deixa de fazer o processo da desbrota, né, em campo, para ter essa diferenciada. Então a gente temos aqui na linha Charme a Candy, a Avalanche, a Red Alert, como opção vermelha, a Leônidas e a Peach Avalanche. E dentro, né, pessoal, das novidades que a gente tá começando agora, estamos aprendendo ainda todo o processo, né? Nós temos as rosas desidratadas, né? Que vem aí como uma oportunidade da gente trabalhar um nicho diferente, né, de mercado, trabalhar com flor natural, né, com essa durabilidade diferenciada aí nas composições, né, e reforçando, né, sobre nossos lançamentos, né, desse ano, que nós estamos trazendo de novo para o mercado, né, a London Eye, né, já conhecida, e ainda de forma exclusiva, temos aqui a London Bell, que é da família da London Eye, né, irmãzinha aí, uma mutação, né, da London Eye, e a Green Expression, né, com um tom bastante aí esverdeado, né, quando ela se abre acaba até tendo, né, um pouco mais de um esbranquiçado aparente, mas, né, fica bem nítida aí em termos da coloração amarela. E como rosa amarela, provavelmente vai estar se consolidando em maior produção no meio do ano, a Momentum, né, que será a nossa nova variedade de rosa amarela, vindo aí junto com a Raiz Exotic, Brighton e com a Tycoon, né? É uma variedade de hastes bem longas, botão médio grande, né? Aqui eu coloquei, né, algumas hastes para vocês verem a abertura dela, né? Como ela fica bonita, né? Abre de uma forma bem estrelada. E aqui, né, gente, especialmente uma das nossas áreas, né, de produção dessas novas variedades. Aqui estão as Garden Roses, né? Então, fresquinhas aqui no campo, né? Uma produção inicial começando, né? Então, no começo a gente tem essa questão da produção, ela vira em picos, né? Ela vira um pouco mais concentrada, mas com o passar do tempo, né? Essa produção ela já vai se consolidando. E o que eu comentei com vocês, né? Apesar de todo o cenário, né? De dificuldades, né? De falta de previsão, né? De como estaremos aí no futuro, uma coisa que a gente não para, né, de analisar, de estudar, de testar, são as novas variedades, né? É um processo aí que a gente tem mesmo como foco de trabalho, sempre tentar trazer uma nova variedade para o mercado no entrar de um novo ano. E esse processo ele pode levar, né, até 2 anos aí no mínimo, para que a gente possa, né, escolher uma nova variedade com características comerciais e produtivas, né? Então é algo bastante demorado. Então, pessoal, é isso, né? Inicialmente, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Acho que, assim, muito importante, né? Essa troca, muito importante essa proximidade, né? Espero que eu possa ter trazido alguma coisa de novo, né? Para vocês nesse período da tarde, né? Eu gostaria também de reforçar que nós, né, estamos aí sempre à disposição, eu, né, o Henrique, o Jonas, Sara, como nossa promotora de vendas, estamos sempre à disposição para a gente poder, junto com a Cooperflora, né, estar mais próximo de vocês, encurtar esse caminho entre produtor e cliente, né, para que a gente sempre possa garantir, né, um melhor atendimento para os nossos clientes. Então, estamos aí à disposição para ajudá-los, né, tirar qualquer informação. A Sara vai entrar aqui comigo agora, né, para a gente poder bater um papo. Muito obrigada, viu? Legal, Ruana. Muito obrigada. A gente que agradece.
Que privilégio poder fazer aí, né, no meio da estufa, no meio da produção. E como todo mundo pôde ver, o sortimento do Dallas e do Vega é enorme, né? Eles têm várias linhas de Boa produtos. tarde. Oi, boa tarde, bem-vinda, Sara. Tudo bem? Bem, Tudo Andréia? jóia? Eu estou Agradecer a recebendo... oportunidade de mesmo longe estar juntos, né? É isso aí, tem que fazer dar certo, né, Sara? De alguma É, forma. Pessoal que está chegando agora, a gente está conversando um pouquinho com a Ruana Reyers e com a Sara. Elas estão lá no sítio Dallas. Fizeram uma apresentação muito legal dos produtos, todos que estão em produção lá. E agora é o momento de perguntas, tá? Então, se alguém quiser, pode fazer pelo chat, pode levantar a mãozinha, eu libero o microfone. O Fábio também está aqui com a gente. O Fábio é coordenador de produtos aqui na Cooperflora, ele coordena a área de rosas. Fábio, se você quiser dar um oi também aqui antes da gente começar para as perguntas, tá? Eu acabei de liberar o seu microfone. Olá, pessoal, boa tarde. Também estou à disposição, né? A Ruana fez uma excelente apresentação, né? Fantástico mesmo o sítio, o mix de variedade que a gente tem, né, nessa propriedade. E eu também me coloco, assim como a Ruana, a gente se coloca à disposição para tirar dúvida, contribuir no que vocês precisarem aí, tá bom? Legal, Fabinho, obrigada. Tem no chat aqui vários comentários, viu? Mandando um abraço para vocês duas, dizendo que as variedades são de excelente qualidade, que são produtos duradouros, então a gente está tendo um feedback positivo. No final da apresentação, a Ruana falou um pouquinho das rosas desidratadas, então eu só queria reforçar que amanhã, às 2h20, só ver se eu estou correta. Isso. Michel Benevenuti vai fazer a apresentação desses produtos, tá? Então, a gente vai ter uma conversa com uma pessoa super experiente aí. E o Michel, que está aqui também, acabei de ver que o Michel entrou, ele vai participar com a gente falando das desidratadas. Tudo bem, Michel? Já estou fazendo um spoiler aqui de amanhã. Então, é isso, gente. Quem quiser perguntar alguma coisa para a Ruana e para a Sara sobre a produção, o momento é esse, só levantar a mãozinha. Tem alguém aqui no chat também falando da rosa amarela, da Momento, que ela é maravilhosa, que ela é durável, tem uma abertura linda. Só declaração de amor aqui para os produtos, gente. Eu acho que, de repente, Ruana, seria legal você falar um pouquinho. Você mostrou a linha Charme, né? Que, de novo, vocês foram pioneiros, vocês trouxeram, né, essa nova linha de produtos aí. De repente, se você quiser contar para a gente como foi essa experiência, como é que foi trazer a linha Charme, fazer essa introdução no mercado. Andréia, a ideia, né, de trazer a linha Charme é natural, né? A gente acompanha muito, né, o que acontece, né, com a produção mundial, as tendências, né, que são introduzidas em outros países. E, né, através dessas pesquisas, né, através desse acompanhamento, né, do que o pessoal também tem trabalhado lá fora, a gente viu a oportunidade de trazer, né, de uma forma simplificada, com algo que nós já temos em grande escala em produção, né, a gente trouxe aí, né, tentamos fazer os testes, iniciar os trabalhos para ver como isso se comportaria aqui, quais variedades poderiam se adequar, né, a esse processo de não realização de desbrota, né? Então, assim, foi realmente trazendo algo para otimizar, né, o que nós já temos em grande escala de produção e para trazer mais uma opção, pensando, né, em composição de buquês, né, como algo que complemente aí os fillers, né, tendo em vista o aspecto um pouco esverdeado dos botões, essa composição, né, de diferentes formatos de botões. Então, foi essa ideia, né, de trazer esse produto para o mercado também. E lembrando que é algo que a gente tem um planejamento, né, em termos de volume de produção. A gente precisa realmente dimensionar uma área, né, específica para trabalhar esse produto, né, para não realizar o processo de desbrota, porque o processo de desbrota ele acontece geralmente de 15 a 20 dias antes de nós colhermos uma haste de rosa. Então, nesse período é um momento que eu posso decidir se ela vai se tornar uma rosa charme,
né? Ou se ela vai ser uma rosa do padrão realmente tradicional. Legal, obrigada, Ruana. A gente está recebendo algumas perguntas, tá? Isso aconteceu também nas outras rodadas de pitch, sobre o volume de produção para o Dia das Mães. Então, assim, como a gente está vindo de um cenário, né, de um ano aí de pandemia, o pessoal está preocupado com o que vai acontecer. Como é que está a produção, como é que está o volume, se você puder contar um pouquinho para a gente. Tem uma pergunta aqui especificamente sobre as rosas vermelhas, mas eu acho que a gente poderia abordar aí todas as cores, né? Saber um pouquinho como é que está o preparativo de vocês para o Dia das Mães. Bom, né, é de que até talvez tenha sido abordado, né, nas outras rodadas aí com produtores. Realmente, diante desse novo cenário, nós aproveitamos, né, para acelerar o nosso processo de renovação de áreas mais antigas, né, de áreas que já não estavam com potencial produtivo tão interessante, né? Então, nós aceleramos esse processo, reduzindo, né, a nossa área produtiva aí nesse momento e, consequentemente, né, de uma certa forma, reduzindo os custos diretos de mão de obra, né, e insumos aí em geral, né. Então, assim, o nosso foco foi acelerar, né, essa taxa de renovação e, claro, né, estamos tentando realizar um trabalho realmente de manter a planta num ritmo menos acelerado hoje, né, em campo, poupando-as um pouco mais, né, de uma certa forma, em alguns momentos até obrigados, né, diante da circunstância aí que todos estamos passando, mas algo que a gente vê como uma reserva, né, que a gente precisa hoje também trabalhar para retomar com o nosso fôlego aí a hora que a demanda se normalizar. Sobre a produção do Dia das Mães, claro, nós trabalhamos com clima, né, com bastante incertezas, né, temos todo um controle fitossanitário realizado durante esse ciclo aí 60 dias, né, de 60 a 70 dias, que é o processo aí de antecedência que a gente realiza todos os trabalhos. Então, assim, realizamos para que a gente tenha um resultado de volume similar, né, com o ano passado, mesmo com as reduções de áreas produtivas. E no comportamento das vermelhas, o ano passado nós fizemos uma inversão, né, em relação à nossa produção de vermelhas. A gente diminuiu, né, um pouco a nossa produção de Luna e a gente entrou com a Everred, né? Então, a gente ainda está, né, no ajuste de manejo, aprendendo a trabalhar com variedade, né? É algo novo para a gente, cada variedade é um indivíduo diferente, com um comportamento diferente, né? Então, assim, a gente está nesse desafio de elevar o potencial produtivo, né, das plantas, mas a gente acredita que tudo tende a correr bem, menos para termos um resultado parecido com o ano passado. Legal, Ruana, obrigada. Antes de passar a próxima pergunta, tem uma pessoa aqui que está perguntando sobre o nome, se tem um catálogo. Então, como eu disse anteriormente, a gente tem um aplicativo que se chama Catálogo de Flores Cooperflora, que tem lá todas as variedades. O pessoal do Heyers faz um trabalho também muito legal nas redes sociais, então segue o perfil deles lá, do Dallas, do Vega, que vocês conseguem ver todos os lançamentos, elas vão postando, tá? Dá para vocês interagirem direto com elas para perguntarem os nomes. Então, acho que são os dois caminhos mais fáceis. Eles também têm um site, a Cooperflora também tem um site com um catálogo de produtos bem completo, tá? Ruana, as próximas perguntas são todas sobre a linha desidratada. Então, o pessoal quer saber um pouco como é feito o processo de desidratar, manutenção do produto, como é que foi a aceitação no mercado, se existe alguma seleção das flores que vão para esse processo, quanto tempo demora. Então, se você puder dar uma geral aí para a gente sobre as desidratadas, o pessoal está curioso. Eu confesso que para a gente também tem sido um aprendizado, né? Erros e acertos aí no processo de desidratação. Hoje nós temos tentado, né, fazer a desidratação num processo natural, mais caseiro, vamos dizer assim, até porque a gente precisa conhecer as limitações, né, do processo em si aqui dentro da propriedade e também dimensionando, né, junto com vocês, o real potencial de mercado, né. Então, assim, hoje a gente considera que, assim, é um produto que precisa passar por um processo de classificação da mesma forma
né? Porque é importante você ter pelo menos uma padronização de ponto de corte, né? Para que você tenha aí uma uniformidade também no processo de desidratação e de tamanho de botão. Então, existe sim uma classificação, né? Claro, muito menos criteriosa, né, do que o processo das classificações A1 e Premium, mas é feito. E, assim, os nossos próximos passos, né, envolverão realmente investir, né, em um ambiente que a gente possa fazer o processo de desidratação com temperatura e umidade controlada, né, para elevar aí a velocidade de desidratação. Hoje a gente está desidratando mais ou menos com 15 dias, né? E a gente já tem conhecimento que usando ferramentas mais adequadas, a gente vai conseguir, né, em 2, 3 dias, né, fazer já o processo de desidratação. Então, esses são os nossos próximos passos, né? Tendo em vista que a gente está tendo um conhecimento conjunto aí maior do potencial de mercado. Legal, obrigada, Ruana. Tem uma pessoa que está perguntando sobre a Everhead, se tem um período do ano que o tamanho do botão é maior. Ele até comenta que agora a flor está muito bonita, dá os parabéns pela qualidade das variedades. Sem querer, eu coloquei no mudo seu microfone. Fui liberar o meu e fechei o seu. Se você puder liberar aí o microfone antes de responder. Acho que está ok agora, né? Tá ok, obrigada. Em relação à pergunta da Everhead, nós sofremos muito questionamento em relação ao tamanho do botão. Ela inicialmente chegou no mercado num período onde se tinha, né, vamos falar assim, é uma introdução no mercado, era uma variedade nova, e ela veio ali num período, ela veio num período onde é mais frio, que não somente a Everhead, como outras variedades também, né, em decorrência aí do tempo maior na área produtiva, igual a Ruana comentou, demora-se um pouco mais de tempo para a colheita, então é tendencioso o botão aumentar. Então, a gente tem aí um período de inverno, que certamente ela tem um botão maior, mas não é só a Everhead. Outras variedades também sofrem por conta do aumento de pétala, né? E do tempo maior no pé que ela fica. O ciclo dela de produção acaba sendo um pouquinho maior. Então, isso favorece o aumento do botão. Se a Ruana quiser complementar. Mas realmente, né, até obrigada, né, pelo feedback aí de como a variedade está no momento. Por favor, né, sempre passem, né, o bem e o mal, né, principalmente o mal que a gente tem a melhorar, né, porque somente assim a gente pode olhar, né, para o nosso processo. Nós estamos aqui todo dia, então essa rotina às vezes faz com que a gente deixe de perceber alguns detalhes que são muito importantes na ponta, né? Everhead, ela já é tendenciosa a ter um aspecto de botão maior. É isso que eu ela ia não comentar. vai diminuir, né, conforme as demais. Ela já é, né, de variedade de aspecto de botão maior, sim. Porém, ela tende a aumentar um pouquinho também na época do inverno. É o que acontece com a Jumilha, né? A Everhead, a gente vê que nesse momento do ano, né, mais quente, a gente tem uma tendência de trabalhar com uma média de 80 hastes, né, 4 maços por cesto. A Jumilha é muito comum a gente ter esse comportamento mesmo no verão, sendo que outras variedades nossas de botão menor já vão para 100, 120 hastes. Então, ela tem esse diferencial no verão, mas obviamente no inverno ela fica uma variedade assim inquestionável se você olhar e falar que não é importada, né? Às vezes pelo tamanho de botão. E aí a gente vai para 2 maços por cesto, 3 maços por cesto, né? É um comportamento aí que muda bastante, mas elas, de fato, elas têm essa genética, eles têm esse diferencial mesmo de tamanho de botão, e sem contar que o nosso manejo, né, internamente também vai interferir nesse processo. E são duas variedades que, independente de haste curta, média ou longa, a tendência do tamanho do botão ela não é de mudar, né? Aí vai ter somente o aspecto do comprimento da haste, até mesmo a espessura da haste ela tende a se manter com um calibre um pouco mais grosso, né? Então são variedades assim. Não, eu ia dizer que tem mais uma pergunta sobre a Everhead aqui, se a durabilidade dela é similar à durabilidade da Samurai, comparando uma com a outra. O que vocês têm a dizer sobre isso? A durabilidade dela com o Samurai, é isso, Andréia?
Comparando as duas variedades de vermelhas, Ruana, como é que é a durabilidade da Everhead, se comparada com a Samurai? Olha, Andréia, pelo menos falando do nosso produto aqui internamente, né, como a gente disse, o manejo, toda a cadeia de frio, né, a forma como esse produto é transportado, acondicionado e trabalhado aí em boas práticas, né, pelo florista, pela pessoa que vai colocar na sua própria casa, então vai interferir, obviamente. Mas aqui internamente, né, nós temos um diferencial interessante da Everhead em relação à Samurai, tá? Então, ela tende aí a ter uma durabilidade de 3 a 5 dias a mais que a Samurai, né? Por uma média de trabalhos que a gente tem. A Red, ela, às vezes, ela é um pouco mais sensível, tá? A questão de estoque, né? Eu acho que a Samurai é uma variedade mais resistente em alguns momentos, né? Mas essa questão mesmo de durabilidade é algo também bem diferencial dela. Inclusive, né, por curiosidade, por isso que a gente fala da importância desse encurtamento, né, do caminho de vocês conosco, feedback, né? A Sara pode contar, né, a história, né, a gente teve um cliente que, né, foi muito importante aí para nos engajar a introduzir a variedade, mas através de um feedback que teve de um cliente dele, né, que ele comprava, né, por assinatura, né, Sara, o flores semanalmente para a esposa, né, a esposa, ele viajava muito e depois de 3 semanas, né, que ele voltou, as flores ainda estavam lá, né, as mesmas flores de 3 semanas atrás da assinatura dele, estavam lá e ele trouxe, né, o feedback aí para o nosso cliente de que ele estava surpreso, né, porque ele tinha viajado por 3 semanas e a variedade ainda estava lá linda na casa dele, né. Então... Aí partiu daí, ele não queria outra variedade a não ser a Everhead. Não sei, pode até ser que o cliente esteja aí participando com a gente, é o Kleber Martins, e durante muito tempo, como vamos falar, a área de produção ela era muito pequena, a gente não tinha tanto produto assim para estar ofertando, praticamente que toda a colheita era comprada por ele, aí depois, né, que foi se expandindo, que se notou realmente aí o potencial da variedade e ele continua, né? Agora a nossa missão é a gente produzir ela, né? Pessoal, aí são outros agora clientes, né? Eu tenho antes de liberar, o Inácio está aqui com a mão levantada, eu já vou liberar. Inácio, tem uma pessoa que está pedindo se vocês podem mostrar a Everhead aí na câmera, comentar se ela tem muito espinho. E, pessoal, para vocês verem melhor, ó, vocês podem clicar no vídeo da Ruana e colocar PIN vídeo. Eu coloco aqui, mas aí eu acho que aparece só para mim. Se vocês fizerem isso na tela de vocês, o vídeo da Ruana fica bem grande, dá para ver melhor os detalhes da flor que ela vai apresentar. Se tiver outra variedade, tá, gente, que vocês queiram que a gente chegue mais pertinho, né? Então, aqui tá a Everhead, né? Sara, vamos pegar a Samurai para ver uma lado a lado aí? Ruana, tá dando pra ver? Tá dando para ver. Tem uma pessoa no chat aqui falando que transporta em carro sem refrigeração por horas e ainda assim consegue trabalhar em alta qualidade por quase 15 dias com a flor, que ela é muito duradoura. Que bom, muito bom saber, viu? Obrigada aí pelo feedback. Então, né, gente, eu não sei, né, se a gente vai conseguir ver, né, muito de pertinho, porque a Everhead aqui tá maior, né? Mas se a gente pega, né, não sei se fica muito nítido, acho que não muito, né? Mas, né, a gente, claro, o ponto de abertura tá bem diferenciado, né? Mas tem aí uma diferença em número de pétalas, né, e formato de abertura também, né? A Everhead, a Samurai, ela acaba tendo um botão mais alto, né, e a Everhead, ela tem mais pétalas, então, assim, a hora que ela se abre, né, ela acaba ocupando aí um espaço maior mesmo pelo formato também de botão. E o espinho, Ruana, como é que é o espinho da Everhead? Então... Ela praticamente não tem espinhos, tá? Ela é muito tranquila nesse quesito. Ela tem menos espinhos que a Samurai.
né? Mas, claro, a gente tem essa preocupação, né, no nosso processo de classificação e embalagem, de realmente fazer uma boa limpeza, né, na região aí, pelo menos de 20 centímetros da base do pé da haste, né? Mas ela realmente tem pouquíssimos espinhos. Legal, obrigada, Ruana. Eu vou... Ó, Inácio, eu acabei de liberar o seu áudio aqui, pode ativar o seu microfone, tá bom? Está liberado. Boa tarde, Ruana. Boa tarde, Sara. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Prazer em revê-lo. Obrigado, Sara. A gente sabe que tem uma grande demanda de eventos reprimida, né? Que está travado, está preso aí, que não pode acontecer por causa da pandemia. E eu gostaria de saber como que o sítio Dallas e Vega, com relação às flores focadas para decoração, está preparado para, a partir do momento que se liberar, porque eu acredito que vai vir uma avalanche de evento, tudo um em cima da outra, aí, que vai ser uma loucura, tá? Realmente, Nácio, vai ser um grande desafio, né, para a gente administrar esse flow de produção, até porque para nós é muito importante o trabalho de uma produção mais constante, né? A gente trabalha aí aumentos de produções em datas comemorativas, então eu acredito que o que vai ser muito importante é justamente essa prévia de planejamento conjunto, né? Cliente, Cooperflora e produtores. Porque, obviamente, né, existe toda uma insegurança hoje, mas se nós pudermos, né, tivermos a oportunidade de trabalhar essa demanda antecipada, né, casando aí com os nossos ciclos de produção, acho que é uma oportunidade da gente, né, atender melhor, porque, de fato, todo esse comportamento, né, de pandemia, trouxe para a gente, né, algo que, bom, realmente hoje o mercado ele está procurando novidades, né, precisa de novidades, novas tonalidades, Garden Rose, cores. Então, assim, 28 variedades. A gente tem um trabalho muito focado, né, em trazer variedades que surpreendam, que tragam algo mesmo diferente, né, mais inovador no dia a dia de trabalho, né? Então, assim, nosso investimento acaba sendo em novas variedades nesse aspecto e as variedades voltadas à decoração. Nós estamos mantendo, né, nossa área produtiva, porém hoje com esse trabalho, como eu comentei inicialmente, né, de tentar deixar as plantas realmente mais aceleradas, muitos dias colheitas, determinadas regiões da planta a gente não tem feito colheita, para preservar, né, para ter um banco aí de oportunidades no futuro. Mas essa relação antecipada de vocês conosco, Inácio, é fundamental, né, para que a gente possa ter um melhor atendimento no futuro. Isso sempre foi, né, algo comentado pelo produtor, mas de fato a gente vai precisar estar mais próximo agora, fazendo essas projeções de volume, né, negociando mesmo, pelo menos aí com 60 dias de antecedência, né, no mínimo, para que a gente possa olhar, às vezes, a produção e falar, bom, eu tenho tudo isso para atender, o que eu vou fazer em campo, né, para poder ter um ganho maior de produção, porque dependendo da época, né, falando inverno, nós estamos de mãos atadas, não é natural a produção vir. Então, a gente precisa correr atrás mesmo para tentar compensar esse volume aí que vamos ter essa demanda reprimida voltando. A preocupação inicial em relação a volume de branca, Inácio, ela é tendenciosa também quando se trata de volumes de rosas, de variedades com áreas menores, né? A gente sabe que a comunicação e o trabalho antecipado, quando a gente tem um pedido de variedade, a gente tem um volume menor, ela também é importante, né? Hoje nós temos um mix maior de cor com um volume menor de produção. Mas em determinado momento, se o cliente precisa de um volume maior de produção, o trabalhar antecipado ele sempre vai ser importante, independente da pandemia, né? Essa comunicação que a gente tem, né, com o nosso cliente é justamente para favorecer o quanto antes o atendimento de forma
eficiente para ele. Então, quando a área ela é pequena e a comunicação ela é mais assertiva e antecipada, também existe a possibilidade de um atendimento melhor. E o que é interessante, né, é essa questão também de nós, produtores, podemos falar a gente pode dar sugestões de alternativas, né? Alternativas de cores, às vezes olha, vamos então trabalhar parte nessa variedade, parte naquela, né? Então, a gente consegue esse dinamismo vai precisar ser ainda mais fortalecido para que a gente faça um atendimento conjunto de sucesso. Obrigado. Nós que agradecemos. Boas vendas, Legal, meninas. Tem mais uma última pergunta aqui no chat em relação à limpeza da rosa. A Joyce está perguntando aqui quanto à limpeza das rosas, se existe algo a mais que eles devem fazer para não comprometer a qualidade. Olha, Joyce, basicamente, né, aí né, que é o mais importante, a água sempre limpa, manter realmente nenhuma folha, né, em contato com a água. Então, na região de água, sempre a gente ausentar a presença de folhas. O corte, né, pelo menos 10 centímetros na geografia. E tem alternativas de conservantes, né, voltadas, né, para o produtor. Então, basicamente, pensar na cadeia do frio. Loja, né, agricultura é importante o uso rápido ou a manutenção em um ambiente refrigerado, né? Lembrando que se for por um período mais prolongado, é importante que a gente esteja falando de temperaturas de 1 a 3 graus e se for por um consumo mais rápido de 5 a 8. Então, que é de fundamental importância. Eu não sei se cabe a pergunta da Joyce, a questão da retirada de pétala, que ela falou de limpeza das flores, né? Talvez aqui, inicialmente, a gente orienta a não retirar as pétalas de fora, que isso aqui é uma proteção. À medida que você retira uma pétala, teoricamente, você causa um dano na flor. É como se fosse um cortinho, né? Então, ela fica aí um pouco mais suscetível. Então, essas pétalas mais esverdeadas, que parecem ser mais envelhecidas, é justamente elas que protegem aí a flor, que dá um aspecto bonito. É lógico que o cliente, ele pode, na casa dele, fazer essa limpeza, né? O capacete da flor, né? Para que vocês retirem, né? Isso. E façam mesmo essa limpeza também. Essa limpeza. Legal, obrigada, meninas. E aí, a última pergunta sobre a linha de Garden. Então, a Kelly está aqui perguntando se vocês podem falar um pouquinho mais sobre as variedades de Garden Roses. Tá joia. Nós vamos ter para vocês. Quando vocês se deslocam muito, Juana, tá dando uma falha, tá na transmissão um pouquinho do áudio. Tá melhor agora? Sim, agora tá estável. Tá certo. Então, pessoal, né, eu tô aqui com a melhor quer que eu vazinho, Sarinha? Ficou melhor. Então, né, que nós comentamos sobre as irmãzinhas aqui, né, as Londons são da mesma família. Então, nós introduzimos agora, recentemente, uma área de London Eye, né, e trouxemos aqui junto com ela a London Bell, uma cor aqui pink, cereja, né? Um formato muito similar ao formato da London Eye, folha, conjunto de haste, né? Durabilidades similares, ponto de corte realmente similares. Então, somente mesmo a diferença de coloração. E temos aqui, né, a Green Expression, né, que é algo bem diferenciado, né? Nós não temos, muitas vezes as pessoas perguntam, né, sobre rosas azuis, rosas verdes, né? Então, as verdes nós as temos naturalmente, né? Elas estão aí disponíveis, né, em cor natural,
e aqui no formato garden, né? É uma variedade de hastes bastante longas, né? Então ela é bem interessante nesse quesito de hastes. Tem uma durabilidade bem legal também, né? Até um pouco mais durável que a London Bell, um pouco mais resistente também. E ela pode ter algumas variações em algumas épocas do ano, se tornando um pouco mais esbranquiçada, tá? E conforme se abre, ela também fica um pouco mais esbranquiçada, tá? As linhas Gardens, elas têm comportamentos de durabilidade similares às rosas tradicionais, né? Cada uma vai ter, às vezes, uma durabilidade superior ou não, mas de acordo mesmo com a genética delas, né? Como variedade, não pela linha em si, né? De Garden. É uma aposta, né? Que nós temos. Acredito que para o ano que vem, né? Nós temos aí uma laranja a caminho e uma na cor champanhe, né? Na cor chá, aí a caminho. E nossa ideia é trazer aí um mix bacana também nessa linha de variedades. Legal, obrigada, Ruana. Pessoal, quem quiser conhecer mais sobre a linha de Garden, né, de rosas inglesas, rosas de jardim aqui da Cooperflora, amanhã às 16 horas, a Carol, lá do Flow Ateliê Botânico, vai bater um papo com a gente e ela vai mostrar para vocês a Green Expression, entre outras gardens que ela já recebeu lá no ateliê dela. Tá bom? Ruana, Sara, então eu agradeço a participação de vocês. A gente acabou se estendendo um pouco, pessoal, mas o papo estava bom, né? Então agora a gente vai para um intervalinho bem curtinho e a gente já volta para a nossa próxima rodada. Quem quiser ainda continuar o papo com a Ruana, com a Sara, a gente passa o contato delas para vocês na sequência. Tá bom? Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Um bom resto de dia. Nós que agradecemos e sintam-se sempre à vontade, convidados para vir conhecer o nosso trabalho aqui de perto. E diante de dúvida de qualquer variedade, não só dos lançamentos, eu me encontro à disposição, tá bom? Legal, muito obrigada, gente. Até mais, Tchau. pessoal.